O livro das práticas. Prática 4. A cocriação da realidade. Antes de um artista pintar um quadro, ele precisa ter imaginado este em sua mente. Muitos são os caminhos para o processo criativo, mas basicamente ele segue sempre uma mesma direção. Primeiro precisa-se ter uma ideia, ou seja, um conceito básico do que se quer transmitir ou passar na tela. O passo seguinte é imaginar os meios pelos quais se irá utilizar para expressar essa ideia. Por exemplo, quero expressar numa tela a ideia da alegria. Posso usar um palhaço, criança sorrindo ou qualquer cena alegre que expresse essa ideia abstrata. Aqui estamos falando de uma pintura figurativa, para que o exemplo fique o mais elucidativo possível. Escolhido a imagem que irá expressar a ideia, o artista então recorrerá ao seu repertório, ou seja, a toda a sua experiência anterior, para visualizar as cores, as formas, a composição. Feito isto, ele começará a execução da obra. Esta mesma seguirá etapas também. Primeiro, o esboço, que poderá ser corrigido inúmeras vezes. Se alguma etapa for pulada, o resultado final não será satisfatório e a obra pode ficar aquém das expectativas ou não ser concluída, devido a não satisfazer o anelo íntimo do artista criador. Após o esboço, o artista lançará as primeiras mãos de tinta e, após o devido tempo, a obra será refinada com uma camada mais minuciosa de acabamento, assim como uma escultura que apenas no final é polida, dando à obra seu ar de perfeição e beleza. Assim são todas as coisas no mundo. Tudo ao nosso redor é uma criação de nossa mente. Podemos falar que muitas coisas estão além da nossa capacidade de imaginação, coisas que desejaríamos mudar, como as guerras e a opressão do Estado, com seus impostos e encargos burocráticos. Porém, se analisarmos de maneira mais profunda, estas realidades são criadas devido à mente coletiva de uma cidade, país ou do mundo. Lembre-se da histeria coletiva na época da pandemia. Mesmo em lugares onde não havia nenhum caso registrado ainda, as pessoas eram acometidas de pânico e começavam a passar mal. Não podemos mudar o mundo dos outros, mas podemos recriar o nosso próprio mundo. Porém, o exercício de criar o mundo precisa de prática, tanto no campo da preparação, de usar a imaginação, como depois no campo da execução. Essas duas fases geralmente se misturam, mas para fins didáticos, para melhor compreendermos, devemos primeiro estudar elas separados. A visualização criativa é a prática para recriarmos nosso mundo, para co-criarmos. À medida que mais e mais pessoas mudam a forma do mundo, a criação coletiva vai se transformando, até que, ao chegar a uma massa crítica, ocorre um momento chamado ponto de mutação, aonde a imagem coletiva se transforma subitamente e a velha forma é abandonada por uma nova. Foi assim no passado, quando uma forma de ver o mundo caía e outra surgia. Nem sempre a forma nova era melhor que a antiga em termos
absolutos, mas era sim uma adaptação, uma nova realidade. É preciso compreender que evoluir, antes de tudo, é se adaptar. À medida que aprendemos mais, podemos usar esse conhecimento para nos autoaperfeiçoar e crescer interiormente, mas isto é algo que depende de nosso livre-arbítrio. Existem pessoas que se adaptam, mas não procuram crescer, se estagnando sempre numa área limitada de conforto, enquanto as possibilidades de criar e de realizar são infinitas, mas se necessita para isso vontade mental, desejo de expandir e de criar. E é muito mais confortável ser passivo do que ativo, porém nesse caso deve-se aceitar o que foi criado pelos outros. É a pena dessa passividade, é a perda da liberdade, nosso bem mais precioso. A cocriação deve estar em sintonia com o fluxo natural da vida e da criação universal. Assim, podemos criar usando a fonte universal. Nessa compreensão, Deus não criou o universo num passado remoto, mas nós, como instrumentos, estamos servindo de meios para a recriação infinita do universo, da mesma forma que um jardineiro que, ao cuidar das flores naturais e usando seu conhecimento, as deixa muito mais vistosas e bonitas, assim como um joalheiro que lapida um diamante, aumentando em 100 vezes o seu brilho. Assim somos quando usamos nossa mente de forma correta e o instrumento valioso da visualização criativa. A visualização criativa. Muitos anos atrás, acabei perdendo um amigo de forma inesperada, num acidente. Naquela época, eu estava com 20 e poucos anos e não esperava essa perda, tanto que a última vez que encontrei com meu amigo, porém, rapidamente, numa esquina, acertamos que iríamos conversar novamente. O havia convidado para uma viagem ao templo Zulai, em Cotia, e ele prometeu que viajaria em outra ocasião, pois estava sem dinheiro, e eu me propus a pagar sua passagem. Mesmo assim, ele se manteve relutante. De qualquer forma, aprendi que não deveria procrastinar coisas que estavam disponíveis, porque as oportunidades podem se repetir ou não. Tudo é incerto. O fato é que a mãe do meu amigo falou para ir até a casa dele, para ficar com alguns livros de herança. Senão, ela os jogaria fora. Entre os livros que escolhi, tinha um com um nome muito sugestivo. Chamava Alfa-Psiquismo, o caminho místico para a vida perfeita. Na verdade, outros amigos já tinham ido na casa dele antes, e esse livro havia sobrado, entre outros, porque estava muito desgastado, com a capa rasgada e um pouco deteriorado. Porém, as práticas de visualização nele eram muito interessantes, então testei algumas delas. Numa delas, devemos, após relaxar e respirar profundamente. No livro, o autor fala para mentalizarmos o mantra Om Mani Padme Hum umas 10 vezes. Om Mani Padme Hum. Porém, o efeito de relaxar profundamente e respirar causa o mesmo efeito. Se o praticante for fã de mantras, o mantra Om é mais simples. Estudaremos os mantras num vídeo futuro. Dos tesouros, os mais valiosos não são os físicos, mas os mentais, porque é através deles que todas as coisas são criadas. Ter riquezas físicas e não possuir inteligência ou sabedoria para utilizar os bens é igual a um macaco que pega objetos e os joga fora. Ou alguém que fica na internet, onde existem grandes possibilidades, mas que perde seu tempo assistindo vídeos ridículos. Como diria o poeta, se perdestes
os bens mortais, eficazes apenas com 2 pães, vende um e com o dinheiro compra flores para alimentar a alma. Imagine agora que tem em sua mão um belo prisma transparente e que a luz do sol desce nele, do alto. Essa luz se divide nas 7 cores do arco-íris. Esses raios atravessam e se lançam e atingem seu corpo e sua mente em diferentes ondas de som, cor, movimento, forma e simetria. Eles irão ativar seus centros de energia, seus chakras, e os irão abrir para todos os tesouros do universo. Imagine agora que está parado diante de um infinito mar azul, observando a água e as ondas que quebram e marejam, com seu som ensurdecedor, as gaivotas voando com seus granidos e o vento balançando os coqueiros, o sol inundando as águas de tons vermelhos, enquanto o crepúsculo se aproxima, incendiando o céu de tons ígneos. Agora imagine a noite caindo, as estrelas surgindo no céu, o brilho intenso da estrela d'alva, o planeta Vênus, encostado na lua crescente. Tudo é beleza e paz nesta praia. Imagine também, nesta praia, uma encosta com um belo templo grego e a música ressoando com um som de liras. Você pode afirmar para si mesmo: estou diante de uma encruzilhada. Diante de mim estão todos os gênios do passado, sábios, a luz espiritual, a música das esferas, a música, a pintura, a escultura, a arte, a beleza e todo o conhecimento que ela transmite. Desejo que minha mente se sintonize com essa luz cósmica, com a inteligência infinita, e que eu desperte a consciência cósmica. Outra visualização criativa. Também podemos imaginar em seguida, ou em outra ocasião, que subimos uma íngreme encosta até chegar ao platô de uma montanha, um elevado planalto, e quando lá chegamos, se descortina um cenário fantástico, o que não conseguíamos ver antes de nos elevarmos. Campos infinitos, cidades distantes, o vento soprando enquanto o dia vai chegando ao fim. Tudo é calmaria e amplitude. Nossa visão se ampliou. Podemos ver muito, muito além. Não existe limite para nossa vista e a forte brisa nos convida a viajar. Sentemo-nos nesta alta colina, relaxemos e imaginemos que nos tornamos o próprio vento, deslizando entre as montanhas, deixando-nos levar por todos os cantos da terra. Agora nenhuma paisagem ou cenário nos é oculto, desde os desertos de areia até as florestas fechadas, desde as montanhas de neve até o oceano distante. Nenhum lugar é negado ao vento, podemos deixar que ele nos leve. O objetivo principal desta prática é desbloquear nossa programação limitadora, imposta a nós desde que nascemos. O mundo da criação mental da humanidade atual é que os recursos são limitados, quando na verdade são infinitos. O único limite é de nossa própria consciência, que somos seres pequenos e insignificantes, quando na verdade somos canais, igual ao pincel do artista, que pode expressar qualquer coisa. Isso dependerá de que artista usa,
se é o ego, ou seja, a pequenez do eu individual, que se vê separado do fluxo do universo e do divino, ou o ser que nos conecta com essa corrente cósmica e compreende que nossa mente é um computador que, sabendo como buscar, pode baixar e manifestar qualquer informação ou realidade para o mundo dito real. É claro que visualizar é a primeira etapa. Assim como o artista do exemplo inicial, também é preciso ter o dom de pintar, ou seja, de colocar em prática o que imaginamos. Mas esse potencial também está em nós. O que precisamos é, antes de tudo, usar a vida diária para evoluirmos nossos potenciais e habilidades, sempre em consonância com as leis da harmonia universal. Espero que tenham gostado deste vídeo. Não esqueçam de curtir, de comentar o que acharam e de compartilhar com seus amigos. Meu nome é Luciano Moraes, artista e espiritualista, e desejo a todos muita luz.